Eu acho que eu nunca vi uma história que misturasse tantos elementos loucos e ainda assim fosse uma história interessante que falasse da natureza humana, digamos assim. Oi, aqui é a Thaís do Pronome Interrogativo e nós vamos conversar sobre O Mal Nosso de Cada Dia, livro que foi lançado em agosto pela Dark Side Books, e agora em setembro nós tivemos a adaptação e a gente vai falar um pouquinho sobre a história e as diferenças que existem entre o livro e o filme. Então por isso nós teremos spoiler, então fica aí o aviso. E eu acho que a maior diferença que existe entre o livro e o filme tá ali pro finalzinho, mas segura aí que a gente vai conversar um pouquinho mais. Eu já vou começar te dizendo que essa adaptação é muito fiel ao livro, apesar das mudanças cronológicas que a gente tem ali, como por exemplo, a morte do Roy. No filme, ele morre logo no início que o casal ali, assassino em série, aparece. E esse casal é muito assustador, gente. A relação que eles têm é muito bizarra. E no livro, isso fica muito mais latente e muito mais visível. E no livro, a morte do Roy acontece lá pros 85% da história, quando o Carl e a Sandy encontram ele, matam ele e logo depois eles encontram já o Arvin. Eu acho que uma das coisas mais bacanas desse filme foi como os personagens foram sendo apresentados, porque logo nos primeiros minutos a gente tem ali a festa do Arvin, a gente percebe que tá acontecendo alguma coisa, tem uma menina, a gente não sabe quem é ela, e aí quando o filme começa a voltar ao passado, a gente percebe qual é a relação dessa menina, o que aconteceu com ela, qual era a relação do pai do Arvin com ele, a mãe, o que aconteceu com a mãe, enfim, todos os pontos vão sendo explicados e a gente vai entendendo um pouco mais da história. Porém, no livro, as coisas vão sendo explicadas em camadas, digamos assim. Primeiro a gente conhece a Emma e a gente percebe o que a menina tá fazendo ali, por que a Ellen deixou a menina ali. A gente também vai conhecer a Ellen e o Roy, e a gente também percebe que o Theodore foi o cara que influenciou, com muitas aspas, o Roy a matar a esposa, porque o Roy pensou, bom, vou matar um gato e eu tento ressuscitar o gato. E no filme a gente percebe que logo de cara vai na esposa. E depois a gente vai conhecer o Willard e a Charlotte. E no livro, a gente percebe que essa questão da oração do Willard em relação a Charlotte é algo muito mais bizarro, sabe? Porque ele não mata só o cachorro, ele vai pegando carcaças de animais, vai tirando o sangue ali, aquele sangue vai sendo apodrecido e fica um cheiro insuportável. Eles fazem as orações dele não falando, mas gritando assim. Tem um momento que o Arvin fica com dor na garganta de tanto ele gritar, porque ele queria que Deus ouvisse. Então é uma coisa muito bizarra de se ver no livro, mas eu acho que a forma como foi apresentado no filme foi interessante também, porque a gente tem ali essa questão da imagem, da fotografia que colabora para essa visão bizarra que a gente tem também. E eu confesso que essa mudança feita no filme em relação ao livro foi muito bem feita, porque eu confesso que se fosse da mesma forma que no livro, ia ser uma coisa extremamente maçante. Aí uma coisa muito bacana é que no livro a gente tem o narrador que vai contando a história, e no filme isso acontece da mesma forma. E no filme quem narra a história, quem é o narrador, é o autor do livro, o Donald Ray Pollock. Uma outra diferença que existe no livro, mas não foi apresentada no filme, é a questão racial que existe. E eu fiquei me perguntando o motivo deles não terem tratado sobre isso, porque o advogado que aparece lá no início do filme, que aluga a casa pro Willard, ele tem uma esposa e ela o trai com qualquer homem que aparece. Então eu não sei se isso foi uma forma de não abordar isso, de não entrar nesse entremeio aí, porque eu não sei como eles resolveriam essa questão. A grande questão é que o advogado propõe ao Willard matar a esposa, porque ela o está traindo. Porém, o Willard mata o advogado. E aí que fica mais curioso, lembra que eu falei que era uma coisa mais bizarra a questão ali do sangue dos animais? O Willard usa o sangue do advogado como algo ali para esse ritual dele. Mas, particularmente, para mim, a grande diferença entre o livro e o filme é em relação ao final, porque no final as coisas acontecem exatamente igual. O Arvin atira no xerife, e aí acaba ali, mas eu sinto que no livro existiu uma pontada de esperança, sabe? Apesar de você ter que enfrentar essas pessoas ruins, você sabe que você é uma pessoa boa no final das contas. E no livro eu percebi que tinha essa questão, e no filme não. O filme acaba como assim, todo mundo é ruim e é isto. Assim, foi a minha opinião e a minha visão. Quando eu terminei o livro e assisti o filme, eu percebi que existe
essa nuancezinha de diferença, sabe? Não é nada gigantesco, mas eu percebi que o autor, ele apresenta exatamente essa esperança, mas no filme a gente não tem isso. No final das contas, a gente tem uma história muito bem adaptada, uma história que fala exatamente sobre a natureza humana e como o poder acaba corrompendo as pessoas, digamos assim. As pessoas acham que estão acima da lei por isso, e isso é muito visível especialmente no livro, quando o Carl acaba encontrando um cara e ele fala: "Você sabe quem sou eu?" E ele basicamente fala que ele é o cunhado do xerife, então o cara não pode fazer nada. Então é uma história que, apesar das bizarrices, a gente percebe que ela tá muito focada nessa questão da natureza humana, na questão de achar que você está acima da lei, não só das leis jurídicas, né, mas também das leis de Deus, como a gente pode ver a questão ali do reverendo se achando no direito de fazer o que fez com aquelas meninas, e isso foi simplesmente nojento. Eu não tinha estômago pra ler essas partes, porque, sério, que cara doente, meu Deus do céu. E se eu tivesse que escolher entre o filme e o livro, eu ficaria com o livro, porque eu senti muito mais ódio dos personagens no livro, porque eu me envolvi muito com a história apresentada, mas como eu disse, o filme é belamente adaptado, com pouquíssimas diferenças. Se você assistiu até aqui, me conta nos comentários o que você achou do filme, se você leu o livro, se você comparou os dois, me conta aqui pra gente conversar um pouquinho mais. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve pra gente continuar falando sobre livros, deixa seu joinha porque ajuda muito, e me segue lá no Instagram. A gente se vê no próximo vídeo, super beijo e tchau, tchau!